Olá, queridos amigos, o News for Life está começando hoje com a notícia que o mundo todo espera e que pouco a pouco está se tornando realidade. A vacinação de Covid-19 começa hoje nos Estados Unidos, depois que o CDC deu a aprovação final para a vacina Pfizer-BioNTech no fim de semana. Nos próximos dias, a vacina deve chegar a todos os mais de 600 locais de administração em todo o país. E os profissionais de saúde da linha de frente e idosos que estão em casas de repouso serão vacinados primeiro. Mas os especialistas alertam que a implementação completa será um pouco complicada. A empresa farmacêutica só pode fornecer até 6 milhões e 400 mil doses até sábado e 40 milhões de doses até o final do mês, o que ainda não é suficiente para atender a todas as 24 milhões de pessoas elegíveis para a primeira rodada de inoculações. Vale lembrar que cada vacina requer 2 doses. A vacinação ocorre quando os Estados Unidos se aproximam do impressionante número de 300 mil mortes por coronavírus. Enquanto isso, outros países estão impondo mais medidas de bloqueio. A Alemanha, na próxima semana, vai entrar num lockdown nacional rígido até depois do Natal. Mesmo com a vacina chegando e a proximidade de uma imunização da população estar perto de acontecer, 4 em cada 10 americanos ainda dizem que não pretendem se vacinar, segundo uma pesquisa feita em novembro. Deste grupo, 2 em 10 admitem tomar sua dose depois que outros o façam. A aceitação tem aumentado, já que em outubro metade dizia que não seria vacinada. Mas aí, para conquistar a confiança da população, o epidemiologista Anthony Fauci, que se tornou o símbolo do combate à pandemia nos Estados Unidos, apesar de ser contestado o tempo todo por Trump, deve ser vacinado em público. Os ex-presidentes George Bush, Bill Clinton e Barack Obama se ofereceram para fazer o mesmo. Estados Unidos e Canadá vão se juntar ao Reino Unido no grupo de países que começou a imunização ainda em 2020. Na América Latina, México e Argentina também prometem começar a aplicação este mês. Vários países europeus, como Bélgica, Grécia, Holanda e Alemanha, planejam a vacinação para os primeiros dias de janeiro, assim como a Índia. A Rússia começou a vacinação em 5 de dezembro, mas sem terminar os testes com a Sputnik V. Na China também há vacinas em uso emergencial, apesar dos testes não terem sido finalizados. Os britânicos foram, portanto, os primeiros a iniciar o amplo programa de vacinação com um imunizante que teve segurança e eficácia testado em larga escala. Tanto que puderam identificar os 2 casos de pessoas alérgicas e, por isso, emitiram um alerta de que quem tiver problemas ligados a alergias severas que possam levar ao choque anafilático não devem tomar a vacina da Pfizer, assim como grávidas e crianças cujos grupos ainda não foram testados. No Brasil, que já está na marca dos 7 milhões de casos e quase 182 mil mortos por Covid, governadores querem que o Ministério inclua no Plano Nacional de Imunização a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O STF deu 48 horas para o ministro Pazuello da Saúde informar as datas de vacinação contra o Covid-19 no país. Por mais de 9 meses, profissionais de saúde em hospitais do sul da Flórida, assim como em todos os lugares do mundo, colocaram suas vidas em risco quase todos os dias para combater a pandemia. Agora, com a chegada das vacinas, alguns trabalhadores dizem que estão mais otimistas. Caminhões cheios com cerca de 19.500 doses chegaram ao Jackson Memorial Hospital em Miami, bem como ao Hospital Regional de Hollywood nesta segunda-feira. De acordo com o Departamento de Saúde do Condado de Broward, algumas das primeiras injeções da vacina já podem ser aplicadas em asilos locais com a ajuda da Guarda Nacional da Flórida. O Departamento de Saúde do estado notificou outros 8.900 casos no domingo, elevando o número total de casos de Covid-19 para 1.125.931. Em todos os Estados Unidos até agora, são quase 16 milhões e meio de casos, com cerca de 300 mil mortes pelo vírus. O relatório da Força-Tarefa do Coronavírus da Casa Branca para a Flórida recomendou medidas mais rígidas para conter o vírus, incluindo uso de máscaras em todos os momentos em público, aumento do distanciamento físico, reduzindo a capacidade ou fechando espaços internos em restaurantes e bares e limitando reuniões fora das casas. O relatório também pede aos líderes que comecem a alertar sobre os riscos de se reunir durante a temporada de férias de dezembro.
O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, descartou outras restrições aos negócios ou um mandato de máscara que visa impedir a propagação do vírus. Ao mesmo tempo, 2 jornais locais processaram na semana passada o governo DeSantis por se negar a divulgar os relatórios semanais sobre as condições do coronavírus no estado, elaborados pela Força-Tarefa do Coronavírus da Casa Branca. Intervalo for Life em ritmo de Natal, com os suplementos que ajudam no equilíbrio da sua imunidade, requisito muito importante para a saúde nesses tempos de pandemia. E depois eu volto com outras notícias para você. Agora, confira os produtos. Parlamentar bipartidário que tenta obter um pacote de ajuda pela pandemia do Covid-19 de 908 bilhões de dólares está planejando dividir o projeto em 2 propostas. A proposta maior cobriria empréstimos a pequenas empresas, benefícios de desemprego e distribuição de vacinas, entre outras coisas. O menor e mais polarizador cobriria a ajuda estadual e local, bem como a proteção de responsabilidade. Apesar dos atrasos contínuos, todas as partes concordam que algo deve ser feito em breve. Este ano, 17% dos restaurantes do país, cerca de 110 mil, foram fechados permanentemente. E os varejistas americanos anunciaram 8.400 fechamentos. Dezenas de marcas reconhecidas declararam falência e os estados foram forçados a criar suas próprias formas de alívio econômico, enquanto o Congresso não dava uma resposta. Agora vamos ver se essa decisão de ajuda vai mesmo sair do papel e se será definitiva sem mais direito a veto, né? O Colégio Eleitoral vota hoje o que seria um processo normal dentro da tradição das eleições americanas, mas como o presidente Donald Trump e dezenas de eleitores e líderes republicanos se recusaram a reconhecer que Joe Biden venceu a eleição, isso vai atrair um pouco mais de atenção. Vale ressaltar que um processo do Texas, promovido por Trump, que contestava os resultados da votação em 4 outros estados, foi rejeitado na sexta-feira pela Suprema Corte. A única maneira pela qual a votação de hoje poderia, teoricamente, mudar as contagens confirmadas do Colégio Eleitoral é se eleitores infiéis, entre aspas, votassem contra o voto popular determinado por seus estados. Isso é extremamente raro e seriam necessários muitos eleitores infiéis para chegar perto da margem de vitória de Biden. Ainda assim, alguns partidários de Trump acham que o presidente realmente ganhou a eleição e que deve continuar no cargo. Um fim de semana de protesto chamado Stop the Steal, referindo-se às falsas acusações de roubo nas urnas, agitou Washington, D.C., levando a muitos atos de violência e prisões. De todas essas disputas de poder, pandemias, guerras, eis que surge um pequeno gênio nos Estados Unidos. Caleb Anderson, um menino de 12 anos da Geórgia, já está no 2º ano de engenharia aeroespacial, numa universidade especializada em seu estado. O garoto planeja terminar seu curso aos 14 anos, enquanto outros garotos de 12 anos estão por aí se divertindo no parque ou jogando videogame, apenas começando o 1º ano do ensino médio. Por ser menor de idade, o pai tem que acompanhá-lo até o campus da universidade, mas garante que ele não o ajuda nos estudos. E é claro, um gênio dessa idade já passou por muitas situações, no mínimo, diferentes. Seus pais contam que Caleb é uma criança prodígio desde antes de começar a falar.
Ele aprendeu a linguagem de sinais e leu a Constituição dos Estados Unidos quando tinha apenas 2 anos de idade. Aos 3, se qualificou para a alta sociedade imensa de cientistas e aprendeu a falar espanhol, francês e chinês mandarim sem nunca ter estudado os idiomas. Sempre foi olhado com surpresa e muito susto na escola, onde pulou todas as séries básicas e começou a frequentar o 2º ano quando mal sabia andar. Era um gênio super especial num corpo de bebê. E como Caleb encara esse dom extraordinário, hein? Ele diz que não se acha muito inteligente, não, apenas tem a capacidade de obter informações rapidamente. E, como aprende rápido, progride mais depressa do que os outros. É sempre assim, né? Quem sabe de verdade encara isso com a maior simplicidade, sem precisar dizer o tempo todo, olha, eu faço, eu aconteço e tal. Ele apenas é e pronto. Essa foto que vocês viram aí foi divulgada pelo canal da Fox local, 7 News. Era a primeira pessoa a tomar a vacina da Pfizer Biotech nos Estados Unidos. Uma enfermeira de Nova York, dizendo que está muito bem e feliz por ter sido a pioneira nesse longo processo de vacinação em massa do país. Eu, particularmente, estou torcendo para chegar a minha vez de tomar a vacina. Vou tomá-la sim e prometo divulgar tudo o que sentir para vocês aqui, se tiver algum efeito colateral ou não. E pretendo seguir todos os passos sugeridos pelos especialistas americanos envolvidos na vacinação. E depois dessa, eu termino o News for Life por hoje, com informações da CNN, NBC e Reuters. Muito obrigada pela audiência e eu volto amanhã. Até lá!